Vamos resolver a questão 398 do livro 9 de Geometria Plana da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, dos autores Oswaldo Dolci e José Nicolau Pompeu. A questão tem o seguinte enunciado: determine a razão entre os ângulos alfa e beta da figura ao lado, sabendo que a reta R tangencia a circunferência no ponto A e que os arcos AB, BC e AC são proporcionais aos números 2, 9 e 7. O primeiro passo é marcar aqui no nosso desenho o ângulo delta, é o ângulo que tem vértice no ponto A. Então, vamos fazer aqui o registro no desenho, vamos marcar aqui o ângulo delta e vamos chamar sua atenção para a soma alfa mais beta mais delta. Observe que essa soma é igual a 180 graus. Os três ângulos formam um ângulo raso com a reta R. O terceiro passo é observar que os ângulos alfa e beta são ângulos de segmento. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são formados por uma reta que é tangente à circunferência e outra reta que é secante à circunferência. Então, no caso do ângulo alfa, ele é formado pela reta R, que é tangente, e pela reta secante que passa em cima do segmento AB. Então, você pode imaginar uma reta passando aqui em AB, essa reta seria secante à circunferência e ela está junto com a reta R formando o ângulo alfa. No caso do ângulo beta, nós temos a reta tangente R e nós temos uma reta secante passando em cima do segmento AC, formando, portanto, o ângulo beta. Da definição de ângulo de segmento, nós temos também que a medida de um ângulo de segmento é exatamente igual à metade do arco formado pela reta secante. Então, no caso do ângulo alfa, a reta secante está passando em cima do segmento AB. Então, a medida do ângulo alfa é a metade do arco AB. Já no caso do ângulo beta, a reta secante está passando em cima do segmento AC. Portanto, a medida do ângulo beta é a metade do arco AC. Vamos escrever isso. Terceiro passo. Observar que os ângulos alfa e beta são de segmento e, portanto, as medidas são: o alfa é o arco AB por 2 e o beta é o arco AC por 2. Quarto passo. Vamos observar que o ângulo delta é um ângulo inscrito. O que isso quer dizer? Que o vértice dele está na circunferência e que a medida dele é exatamente igual à metade do arco que ele está enxergando. Então, o ângulo delta está com vértice aqui no ponto A, ele está enxergando o arco BC, portanto, a medida delta tem que ser igual à metade de BC, ou seja, BC sobre 2. Quinto passo. Do enunciado, nós podemos tirar a seguinte relação de proporcionalidade. Falou aqui que os arcos AB, BC e AC são proporcionais aos números 2, 9 e 7. O que isso quer dizer? Que o arco AB está para 2, assim como o arco BC está para 9, assim como o arco AC está para 7, e essas razões elas devem ser igual a uma constante K, que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Dessa expressão aqui, eu posso ir olhando ela em partes, né? Por exemplo, AB sobre 2 igual a K, BC sobre 9 igual a K, AC sobre 7 igual a K. E tirando AB, BC e AC em função da constante K que eu ainda não conheço. Então, vamos fazer isso. AB sobre 2 tem que ser igual a K, se somente se eu passar o 2 para o outro lado multiplicando e tiver AB igual a 2K. Então, AB ele é duas vezes essa constante de proporcionalidade. Então, BC sobre 9 também tem que ser igual a K, se somente se BC for igual a 9K. Passo 9 para o outro lado multiplicando. Por fim, AC sobre 7 tem que ser igual a K, se somente se AC for igual a 7K. Bom, agora eu tenho as medidas, né, dos arcos AB, BC e AC em função de uma constante K, que é comum, né, nos três casos. E isso vai me permitir, evidentemente, a encontrar a razão entre os ângulos alfa e beta. Então vamos lá. Substituindo os arcos, né, nos valores de alfa, beta e gama, nós temos que o alfa vai ser o arco AB sobre 2, então é 2K sobre 2. O beta, a gente já sabia que era o arco AC sobre 2, então AC está aqui, 7K, então fica 7K sobre 2, AC sobre 2. E o delta, que era BC sobre 2, o BC eu tenho ele aqui 9K, então ficou BC, que é 9K sobre 2. Substituir. Agora eu faço a razão entre os ângulos alfa e beta. Então, alfa por beta vai ser o alfa, que é 2K sobre 2, dividido pelo beta, que é 7K sobre 2. Então, fiz aqui alfa dividido por beta, valor do alfa dividido pelo valor do beta. Divisão de fração. Eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pela segunda fração invertida. E aqui eu tenho fatores que são comuns e podem ser cancelados, ou pode ocorrer aqui uma simplificação dessas frações. A primeira vai ser o número 2. Então, aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 2, eu vou ter o corte aqui, o cancelamento. 2 dividido por 2 dá 1, 2K vezes 1 dá 2K. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 7K dá 7K.
E o segundo cancelamento possível é o K, né? Então, K em cima com K embaixo cancela, sobrou o 2 em cima e o 7 embaixo. Portanto, alfa sobre beta tem que ser igual a 2 sétimos e fica solucionada assim a nossa questão.